Muito bem, bom dia, queridos, Deus abençoe, graça e paz a todos vocês. Como estão se sentindo? Tudo na bênção? Caminhando na presença do Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Eu quero orar, apresentar a tua casa, a tua vida, a tua família, todos os caminhos que Deus realmente tem preparado para mim e para você. Nós não fiquemos aquém de vivê-los, mas possamos alcançá-los em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor pela cura, a libertação, o livramento e que o plano dele que está estabelecido venha realmente sobre nós em nome de Jesus. E eu quero falar com você hoje sobre a inveja, sobre esse mal terrível que se apropria do coração de muitas pessoas e que nós vemos claramente no Evangelho, também no livro de Atos dos Apóstolos, e que trouxe e suscitou dessa maneira grande perseguição e grandes males e dores à igreja. Mas vemos também a ação poderosa do Espírito Santo de Deus para trazer uma contraposição a esse mal, que é a vitória. Se por inveja entregaram ao Senhor, a cruz mostrou o poder de Deus na ressurreição e expôs todos aqueles que estavam possuídos por esse mal. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as a ninguém, encontramos dentro. Ninguém encontramos dentro. Muito bem. Que dia tremendo aquele, que coisa grandiosa que aconteceu com os apóstolos naqueles dias. O sinédrio era o senado, né? Ali a composição dos representantes religiosos e que tinham autoridade para o juízo sobre aquelas pessoas, sobretudo no que eles imaginavam ali ter sido uma grande ofensa à lei de Moisés, ao templo, ou a profanação, a visão do fariseu, do farisaísmo, né, que era a forma de interpretação da lei da época, ou dos saduceus, que interpretavam também a lei de uma outra forma. Os saduceus, você viu no Evangelho, eles não acreditavam na ressurreição. Por isso era tão gritante o incômodo dos saduceus com a pregação de Pedro e dos apóstolos em Jerusalém e no templo, porque eles atestavam da ressurreição do Senhor, e aquilo era realmente terrível para os saduceus, que vieram, tomaram-no e os prenderam. E a Bíblia vai dizer então que eles o tomaram a eles por inveja. Por inveja. E a inveja é o quê? A inveja é um desgosto provocado pela felicidade de alguém, que faz com que aquela pessoa queira então fazer com que aquela alegria sucumba. O desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade de alguém. Então eles ficavam naquele desgosto, naquela profunda chateação, em função da felicidade, em função do que aquilo que os apóstolos faziam prosperava, progredia, levava realmente muitas e muitas almas aos pés de Jesus. Então isso é inveja, é o desgosto, é a chateação, é a calamidade provocada em uma pessoa em função da realização da alegria da outra. E a inveja, ela traz então o desdobramento da sua ação, que aí se torna sim uma ação maligna, demoníaca e destruidora, que é exatamente de usurpar, de destruir, de danificar
os caminhos daqueles que estão sendo elevados, daqueles que estão sendo bem-sucedidos, daqueles que estão tendo resultado, e no caso específico aqui da palavra, fruto para o reino de Deus. Então, eu fiz questão de anotar aqui, a inveja é o desejo de usufruir daquilo que o outro tem. O invejoso é aquele que quer ocupar o lugar. O invejoso é aquele que não vai medir esforços para destruir, para matar. Então a inveja realmente ela é calçada em um sentimento demoníaco, maligno, pernicioso, e que tinha a força da religião, a força da disparidade de um diálogo religioso. Acreditava-se na ressurreição, eles pregavam a ressurreição, tinham resultado com aquilo que pregavam, e os saduceus não podiam acreditar que aquilo dava certo porque eles não aceitavam aquela mensagem. Então era melhor prender, era melhor roubar, era melhor destruir, era melhor acabar com aquilo de vez por todas. E assim prenderam aos apóstolos. Aqui, Mateus, capítulo de número 27, vai dizer o Evangelho, Mateus 27, 18, né? 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porém, porque sabia que, por inveja, que eles o entregaram. Então, o resultado daquele sentimento demoníaco, no caso de Jesus, de inveja que possuiu aqueles homens, por eles não poderem reproduzir os sinais, não terem a empatia de todo o povo, não serem reconhecidos daquela maneira, essa inveja os dominou e eles então agiram ferrenhamente para dar falso testemunho. As pessoas não ligam, dão mau testemunho, falam mentiras, inventam histórias, influenciam quem quer que seja, quando estão realmente possuídas por esse mal, que está calçado, repito, em uma origem demoníaca mesmo, maligna, da má intenção, da má índole, daqueles que são deformados e não têm esta cura, essa libertação vívida no seu espírito, na sua vida, no seu coração. Querido, Deus tem um lugar para cada pessoa, Deus tem um propósito na vida de cada um e um caminho a trilhar para cada um. Queiramos eu e você, nada mais, nada menos do que única e exclusivamente a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida e a porção de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. E que cada um viva e usufrua da melhor maneira da sua porção e faça o que quiser da sua vida, mas que nenhum espírito de inveja, nenhuma raiz dessa malignidade demoníaca possa se estender sobre a minha ou sobre a tua vida. E se essa raiz demoníaca tem tentado te enredar de alguma forma, ou tem levantado e suscitado pessoas no trabalho, na família, no ministério, onde quer que seja, contra você, é tempo de orar, de clamar e de viver a bênção de Deus. Por quê? Porque o livramento veio sobre eles. Não há espírito de inveja que permanece de pé. Não há invejoso, não há perseguidor, não há saduceu, não há fariseu, não há disparidade teológica ou religiosa qualquer que seja, que permanece em perseguição, em roubo, morte e destruição contra alguém que está diante do altar de Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E ali estava a vontade de Deus e o propósito de Deus, que aqueles homens se levantassem e pregassem a ressurreição do Senhor e levassem a mensagem do Evangelho pelos quatro cantos da terra. Então, diz a palavra do Senhor que um anjo de Deus foi enviado e um grande e poderoso milagre e livramento aconteceu. Naquela noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. E eu quero declarar, onde perseguições, ameaças e aflições e agonias vieram na tua alma, talvez oriunda desse espírito maligno de inveja que tenha se levantado contra você em algum momento, de alguma maneira, e se você ficou abatido, se você ficou desanimado, se você estava por desistir, em nome de Jesus, se levante na autoridade do Senhor,
porque a resposta à inveja, sabe, para a igreja, sabe qual é? É o livramento que vem do nosso Deus em nome de Jesus. Eles foram libertos milagrosamente, sobrenaturalmente. O anjo os instruiu para que eles estivessem no templo contando a história, dando aquele testemunho. Os saduceus apareceram com o capitão da guarda lá na escadaria do templo, e no templo, mas esse cara não estava preso? Aí foram conferir na cadeia. Não, eles não estão lá, ninguém viu, ninguém sabe, a guarda está montada, e realmente foi algo inacreditável. E que Deus possa ter misericórdia da nossa caminhada e nos dê vitória e nos livre de sermos invejosos e sermos aqueles que se alegram com o Senhor em nossa vida e com a porção que Ele tem, e permite que nós vivamos, e que Ele permita que nós possamos conquistar mais e ter mais, mas tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, e que a tua vida, a tua casa e a tua família seja respaldada no milagre da cruz, porque se foi por inveja que eles o entregaram, e naquele julgamento fraudulento escolheram Barrabás, a resposta àquele espírito e àquela influência demoníaca foi a ressurreição. Então, se Deus não trouxer sobre nós o livramento, Ele traz a ressurreição, que é a restauração completa de todas as áreas das nossas vidas, de onde tínhamos perecido, de onde talvez alguém estivesse caído, de onde alguém talvez estivesse enterrado anos e anos a fio, e hoje se lamenta. Eu quero declarar, em nome de Jesus, ainda que por ações ou ainda que por omissões, o poder de Deus é grandioso para nos responder com o livramento e com a ressurreição, porque o mesmo Espírito, amém, habita em nós, em nome de Jesus. E aqui, nada mais, nada menos era do que o que temos falado, a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, se for possível, curve a tua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração. Se não for possível, ouça com atenção, medite no teu interior. Em nome de Jesus, eu quero que essa porção se derrame. O que eu sinto aqui é a necessidade de batalha espiritual, de guerra espiritual, declararmos palavras realmente contra os males que estão ocultos e que estão escondidos. Esses são dias onde o oculto será revelado e o escondido será manifesto, porque Deus quer equacionar as áreas das nossas vidas para glorificar o nome dEle, para que o plano dEle se cumpra e o propósito dEle se manifeste nestes dias. Amém? Pai de amor, está aqui a Tua palavra, Senhor. Está aqui a ação do Teu Espírito Santo. Está aqui o testemunho cabal daqueles homens que viveram coisas flagrantes e sobrenaturais. Está aqui a declaração da Tua palavra, onde eles foram perseguidos, onde, Senhor, a incompreensão religiosa, onde, Senhor, aquilo que os saduceus faziam e como eles interpretavam a lei, trouxe, Pai, sobre os apóstolos e discípulos e sobre a igreja dores, tormentos, perseguições, prisões, Pai. Em nome de Jesus, eu intercedo por cada vida à luz desta palavra, desta pequena reflexão agora, porque muitos talvez estejam amordaçados, enfraquecidos, muitos talvez estejam distantes dos teus caminhos, muitos talvez estejam, Senhor, desanimados, apáticos, em função de males que os enredaram, dessa perseguição religiosa, ou de fundamentos como esse, Senhor, dessa disparidade e não sabiam se defender. Ou, Senhor, em detrimento de todas estas coisas, caíram em depressão, ou não viram o teu agir em função das dores e das lutas e das perseguições. Mas aqui está a declaração da tua palavra, e eu a declaro a palavra da fé, a palavra e o clamor que desce dos céus com poder e autoridade do nosso Deus, em unção liberada e manifesta para destruir o jugo, para quebrar o jugo, para transformar o entendimento, para renovar o sentimento do coração. Porque o Senhor se levantou para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos. Porque o Senhor se levantou para declarar a libertação. O Senhor se levantou para pôr em liberdade cativos e oprimidos, restaurar a vista dos cegos. O Senhor se levantou para fazer uma obra de libertação e de cura, de poder. Por isso eu clamo por livramentos, eu clamo pela ressurreição,
Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, pela manutenção do chamado, do dom, do ministério adiante da tua obra, porque aqui vemos esta direção clara. Continuem fazendo a obra, pregando da ressurreição e do nome do Senhor. Caia por terra esse espírito maligno, enganador, esse fundamento da obra de Satanás, que se apropria da religião, que coloca desgosto entre as pessoas e disenções entre os irmãos, que faz um desejar o posto do outro, o local do outro, aquilo que o outro tem. Esse desgosto pela prosperidade alheia, esse sentimento de destruição do próximo, seja repreendido, caia por terra. Pessoas que talvez estão esperando você cair, esperando você quebrar a cara, esperando e desejando e sonhando com a hora que você vai realmente até morrer, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Na seriedade deste dia de oração, desta mensagem, eu me levanto em teu favor, em meu favor, em favor da minha casa e da tua família. Caia por terra este espírito demoníaco que se apropria, que monta como cavalo, a ser montado como um cavalo, em nome de Jesus, nestes locais e áreas da tua vida, seja quebrado, repreendido, caia por terra. Os teus filhos são servos ungidos de Deus, estarão no altar de Deus, voltarão aos caminhos do Senhor a exercer o ministério e se converterão. Os teus netos, as tuas filhas são princesas ungidas do Senhor, em nome de Jesus. A tua caminhada, o teu esposo, o teu trabalho no Senhor, assim diz o Espírito de Deus, não é em vão. E nestes dias me apropriei dos teus caminhos para mudar a tua sorte, diz o Senhor. E tu verás a Deus em Israel e a Deus sobre a tua vida, e as calamidades, e as vergonhas, e os impropérios, e os males a todos eu limparei e os espalharei como palhas sopradas pelo vento. Assim diz o Senhor, diante de toda e qualquer calamidade e perseguição para o meu servo haverá um caminho. Haverá um caminho, a começar de hoje o sinal, e adiante dos seus dias neste ano, o melhoramento, o crescimento, o avanço, e nenhum dos males das obras e dos sentimentos de Satanás poderão mais tocar, prender a realização daquilo que você deseja, daquilo pelo qual você foi designado, diz o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a graça e o favor de Deus, e o Espírito de Deus que toca e quer tomar de fato o nosso entendimento e a nossa boca para falar e declarar palavras tremendas que vão se cumprir em nome de Jesus. Amém? Fique conosco, envie esse clamor, oração e esse pequeno estudo a cada dia para mais e mais pessoas. Inscreva-se no canal que vai ser bênção em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Fica com Deus.